Quais foram as mudanças que aconteceram na cirurgia plástica durante os últimos 10 anos? Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico de Goiânia. Adoro trazer aqui semanalmente conteúdo de qualidade para você entender um pouquinho mais sobre o mundo da cirurgia plástica. E esse episódio de hoje é muito curioso, porque a gente falar um pouquinho da história e da evolução da cirurgia plástica vai te trazer ainda mais clareza para você entender como a medicina evolui e especialmente falando da cirurgia plástica, como essas mudanças agregaram em melhoria de resultado, em pós-operatório mais tranquilo para você e com isso uma segurança também muito maior dentro dessa especialidade. Eu vou dividir aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho de cada área, de cima para baixo, então começando pelas cirurgias faciais. Nada melhor do que a gente falar então de cima para baixo, começar falando do olhar. Olha que interessante, a cirurgia do olhar, tradicionalmente feita com retirada de pele da pálpebra de cima, de baixo, e através dessa própria pele aqui a gente tirava aquelas bolsas de gordura, a gente tinha um índice um pouquinho maior de retração dessa pele do olhar. Isso é chamado de ectrópio. Minimizando esse risco, o que nós fazemos atualmente, que é diferente inclusive do que eu aprendi na residência, mas foi uma evolução. Nós tiramos hoje em dia a bolsa por dentro da pálpebra, é chamado de via transconjuntival, para que eu machuque menos esses tecidos, principalmente o músculo dos olhos, e com isso eu tenha menos retração. Outra coisa interessante, falando da cirurgia do olhar, é inclusive a realização dessa cirurgia utilizando laser. O laser ele pode ser feito de diversas maneiras, mas também sob a sua via de corte. E com isso eu posso fazer cortes com laser. Outra coisa legal falando sobre o olhar, que a gente não tinha um olhar tão aguçado sobre isso e hoje em dia a gente dá muita importância. É que quando falava assim olhar, a gente lembrava de pálpebras. Mas é óbvio que junto das pálpebras, a sobrancelha faz parte dessa moldura. E com o envelhecimento, muitas dessas pessoas têm quedas da sobrancelha. E às vezes a gente operando só as pálpebras e a gente não tem um resultado tão desejado. E por isso, atualmente, nós fazemos com uma frequência grande a elevação das sobrancelhas dentro dessa cirurgia do olhar. E o que antigamente era uma técnica feita apenas com uma retirada de pele aqui logo acima da sobrancelha que deixava uma cicatriz visível, hoje nós utilizamos uma técnica endoscópica em que através de um corte apenas feito no cabelo, nós descolamos essa região, enxergamos aqui, tracionamos todo esse tecido e deixamos uma cicatriz no couro cabeludo sem nem cortar cabelo. Com cicatrizes menos expostas, nós temos um resultado muito bonito de um olhar natural. Por vezes, algumas mulheres têm pedido, e eu particularmente não faço isso com frequência, aqueles chamados fox eyes, em que além da gente puxar um pouquinho a sobrancelha para cima, a gente puxa um pouco o olhar para cima. Eu particularmente tenho um certo receio sobre isso, porque às vezes pode mudar um pouco o olhar e a identidade do paciente, mas tem sim pacientes que têm indicação de fazer a elevação desse cantinho do olho e fica bem gracioso. Continuando falando do cirurgia da face, vamos falar agora um pouquinho do nariz, o que mudou nesses últimos 10 anos. Além de uma evolução técnica em que nós atualmente utilizamos uma técnica mais preservadora, que machuca menos os tecidos, desestrutura menos os tecidos e com isso eu consigo fazer um resultado utilizando inclusive menos enxerto de cartilagem. Esse para mim foi o maior ganho dessa cirurgia e eu evoluir junto com essa evolução, ou seja, eu parti de uma técnica que usava muito enxerto de cartilagem e hoje eu consigo resolver os mesmos problemas com menos cartilagem, menos dureza nesse nariz, menos estruturação, e muitas das vezes um resultado com recuperação mais rápida. Mas o que ajudou pra caramba também nessa recuperação mais rápida foi o uso da tecnologia. Qual tecnologia no nariz? A ultrassônica. Então, quando nós falamos que fazemos uma rinoplastia ultrassônica, o que é isso? Eu utilizo um aparelho de vibração ultrassônico que ele consegue esculpir com delicadeza e precisão os ossos do nariz. Assim, eu crio luzes e sombras muito adequadas no nariz, sem machucar os tecidos em volta, a pele, a mucosa. Com isso tem menos sangramento. Meus pacientes atualmente ficam com menos roxo embaixo dos olhos, menos inchados, tem uma recuperação mais rápida e com qualidade de resultado muito melhor devido à precisão do aparelho. Falando da face, olha como foi interessante a evolução
técnica da face, do lifting facial. Nós partimos de uma cirurgia em que nós basicamente tracionávamos a pele, tínhamos uma distorção da face e da cicatriz muito grande. Fomos para as técnicas de utilização do SMAS, complicatura, que é uma técnica tradicional muito boa, mas atualmente a gente utiliza muito a tração dos tecidos e dos planos profundos, que é chamado de Deep Plane ou Deep Neck, quando nós tracionamos e redesenhamos o pescoço através dos planos profundos. A gente consegue, através dessas técnicas, resultados mais vigorosos, mas sem perder a aparência do paciente e a sua naturalidade. Então as técnicas de planos profundos, elas vieram para ficar, são atreladas a algumas técnicas que diminuem riscos de sangramento, riscos de hematomas e por vezes tecnologias para cuidar da qualidade da pele. E com isso, hoje a cirurgia completa moderna da face, como bem deve ser feita, inclui a gente melhorar o olhar com a sobrancelha, as pálpebras, inclui a gente fazer a elevação e a suspensão da face e do pescoço com um belo desenho de pescoço, papada e mandíbula, associar a harmonização facial com a gordura do próprio paciente e tratar a qualidade da pele utilizando tecnologia, que pode ser um laser de CO2, um Morpheus, ou mesmo utilizando nanofat, que são as células tronco derivadas de gordura, que tem um poder regenerativo incrível. Baixando um pouquinho, agora falando de corpo, e a gente falando então das mamas, olha que interessante, né? Antigamente a gente fazia com uma frequência muito maior as técnicas utilizando próteses à frente do músculo, que querendo ou não elas cedem com um pouco mais de rapidez para as técnicas que colocam essa prótese atrás do músculo, demora um pouquinho mais essa cirurgia, é um pouco mais trabalhosa, mas dá mais estabilidade e previsibilidade de resultado com mamas mais firmes e de colo muito bem desenhado a longo prazo. Então isso realmente mudou tecnicamente a cirurgia da mama. E obviamente a gente tentar fazer essa cirurgia com cortes menores também foi uma evolução técnica dessa cirurgia da mama. E obviamente a gente sempre que possível utiliza essas ferramentas para entregar um desenho muito bacana e cicatrizes que não sejam tão evidentes para o nosso paciente. Quando a gente vai para o abdômen, para a parte de contorno abdominal, contorno corporal, e a gente foca então na lipoescultura, a lipoescultura tradicionalmente feita sangrava muito, gerava muita dor e muita indisposição no pós-operatório, e realmente às vezes com aquela técnica antiga que acabava lipando a parte superficial da gordura, gerava muita irregularidade e muitas sequelas. Hoje, com o entendimento que nós temos de uma lipo de camadas mais profundas da gordura, em que a gente utiliza uma solução que vai ajudar a sangrar menos, mas que além disso a gente usa tecnologias ao nosso favor para aumentar a eficácia da retirada de gordura, diminuindo o tempo de cirurgia, para emulsificar essa gordura e ser uma gordura mais homogênea, com menos possibilidade de irregularidades ou mesmo com a quebra das fibroses em caso de cirurgias prévias. E com as tecnologias de retração de pele para melhorar a flacidez e também trazer uma pele mais coladinha e contornada, seja através do laser, seja através do Renuvium, do Body Tight, do Argoplasma, do Quantum. Hoje em dia essas tecnologias vieram para ficar. Pós-operatório de lipoescultura é outro, as pacientes ficam muito menos roxas, até porque com essas tecnologias tem menos sangramento, com o taping, que é uma parte do cuidado fisioterápico no pós, muito menos extravasamento de sangue, muito menos roxo, menos dor, menos debilidade dos nossos pacientes, uma recuperação muito mais rápida. Então o que eu falo é que essas cirurgias são feitas para o paciente ter uma recuperação muito rápida, de 1 a no máximo 2 semanas, voltar a todas as suas atividades habituais, exceto algumas atividades físicas, a depender do tipo de cirurgia. E a abdominoplastia, ela mudou? Claro, a abdominoplastia também evoluiu, porque como a gente hoje em dia lança mão de tecnologias que ajudam na retração de pele, por vezes a gente consegue fazer cirurgias com cicatrizes menores, retirada de peles menores, às vezes sem necessidade de uma cicatriz em volta do umbigo. Mas além disso, uma vez que a gente evoluiu com a lipoescultura de alta definição, com uma definição muscular maior, a gente consegue fazer inclusive uma abdominoplastia associada a uma lipo, que tenha definição muscular, que o paciente saia de às vezes um abdômen flácido para o abdômen mais chapadinho, com um bom tratamento do músculo e com a marcação muscular que ela desejava, ainda assim com aquele aspecto atlético, mas ainda natural para o corpo do paciente. Então, vejam como tudo isso evoluiu. E falando das pernas, a gente entra muito no conceito e no tratamento do lipedema,
que realmente é uma doença que por muito tempo foi negligenciada, não foi diagnosticada. Entende-se que é uma doença inflamatória do paciente, que tem uma predisposição a acúmulo de gorduras e inchaço dessas gorduras em determinadas áreas do corpo, principalmente nas pernas, e que sim, é possível tratar esse paciente, deixar ele numa condição de saúde muito favorável, com menos inflamação e fazer cirurgias específicas para isso. Então eu posso te falar que do fio de cabelo ao dedão do pé, a cirurgia plástica evoluiu para trazer resultados melhores, que sejam ainda assim muito naturais, que sejam duradouros e que tenham um pós-operatório menos sofrido. Então, óbvio que todas as cirurgias têm risco e por isso nada melhor do que você sentar e conversar com o seu cirurgião, tirar as dúvidas e escolher o seu cirurgião pelo caráter de confiança e segurança. Mas saiba que sim, é uma especialidade extremamente segura, feita por mãos habilitadas e por pacientes saudáveis. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre essa cirurgia, quer fazer alguma pergunta, pode me mandar mensagem no direct do meu Instagram, pode realmente marcar uma consulta se for seu desejo de eu tirar mais dúvidas aqui para você. E se você acredita que esse conteúdo foi valioso, envie para alguma pessoa querida que quer entender um pouquinho dessa evolução dessas cirurgias. Por isso, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, porque aí a partir daí você vai ser notificado a cada novo episódio. E, por favor, compartilhe, que com isso a gente consegue trazer informação de boa qualidade para mais pessoas. Nos vemos em breve. Até logo. Um abraço.